estamos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo de número 5, o versículo 13, mais uma vez. Lembrando os irmãos, não precisa ficar preocupado que o nosso culto está sendo traduzido da mesma forma para os nossos irmãos da Holanda. Apenas não está havendo uma tradução aqui à frente, mas eles estão nos fones ali, sendo traduzido para eles. E que Deus possa nos abençoar também nessa noite com a palavra dele. Gálatas, capítulo de número 5, o versículo 13, mais uma vez, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sediantes servos uns dos outros pelo amor. Amém. Podemos assentar? Sediantes servos uns dos outros pelo amor. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta na carta de Paulo aos Gálatas. Quando eu citar algumas referências, você pode acompanhar na sua Bíblia. Irmãos, nós sabemos que a carta aos Gálatas, ela apontava para um problema generalizado da época, que era a questão dos judaizantes. Os judaizantes, eles haviam se infiltrado no meio da igreja. E por um lado isso é bom, porque o evangelho foi pregado ali na cultura judaica, e era comum que houvesse judeus, e alguns, bastante deles, se converteram ao evangelho. Mas os judaizantes eram judeus que queriam incrementar as práticas judaicas no cristianismo. Meus irmãos, e isto um servo de Deus não podia aceitar. Um pregador do evangelho como Paulo não podia aceitar isso. E foi por isso que ele escreveu essa carta, para combater o ensino dos judaizantes. Eles pregavam que a lei, ela deveria ser praticada e as pessoas deveriam se tornar um judeu praticando aquelas cerimônias como a circuncisão e outras mais. Essa era a doutrina dos judaizantes. E Paulo, escrevendo para os irmãos naquela região da Galácia, ele estava dizendo que se os irmãos praticassem aquelas cerimônias, se eles vivessem concentrados naqueles ritos, naquelas práticas, o evangelho do Senhor Jesus não teria nenhum valor para aquela igreja. Meus irmãos, e é por isso que o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse assunto com muita firmeza, com muita evidência. No capítulo 1, versículo 6, Paulo exorta os nossos irmãos dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa para aquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava falando: olha, espera aí, vocês não podem abandonar o verdadeiro evangelho, vocês estão deixando o verdadeiro evangelho e aderindo a um evangelho que não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho da graça que cantamos aqui nessa noite. Meus irmãos, por isso, quando nós vamos mais adiante, no capítulo 5, no versículo 11, nós encontramos também Paulo demonstrando aqui a sua preocupação com os irmãos, porque Paulo já havia falado lá atrás que aqueles irmãos haviam sido gerados por ele, que eram filhos que ele estava sentindo como se estivessem perdendo aqueles filhos, porque eles estavam se afastando dos princípios elementares da palavra de Deus. Meus irmãos, então, eu, em particular, eu penso que esse versículo 11, ele talvez seja o versículo mais importante dessa carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 5, versículo 11, diz assim: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Meus irmãos, é muito importante isso que Paulo fala aqui. Ele está dizendo: se ele continuasse pregando a circuncisão, se ele continuasse pregando aquilo que os judaizantes pregavam, logo estaria anulado, desfeito o escândalo da cruz. Logo estaria desfeito
o escândalo da cruz. Por isso, meus irmãos, quando Paulo entra nesse assunto aqui, sede servos uns dos outros pelo amor, ele não estava falando de um assunto desconexo, ele não estava citando aqui um ditado. Não, meus irmãos, havia um significado muito profundo nessas palavras de Paulo. Meus irmãos, Paulo estava dizendo aqui que para ser servo, meus irmãos, o servo é aquele que anula a si mesmo para que Jesus seja incluído e exaltado. Esse é o servo, ele anula a si mesmo para que o Senhor Jesus seja exaltado, seja dignificado nas nossas vidas, meus irmãos. Lá em Mateus 16, 24, nós encontramos um texto que diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É necessário que as pessoas que querem seguir a Jesus neguem a si mesmo, para que Deus possa então ser exaltado nas nossas vidas, meus irmãos. João também falou isso. João disse lá no capítulo 13 do Evangelho de João 3, 30, João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, o servo de Deus, ser servo de Deus, é dizer sim ao escândalo da cruz, é dizer, meus irmãos, sim à mensagem da cruz, é dizer não a outras mensagens, meus irmãos. Era isso que Paulo estava falando, que o escândalo da cruz não podia ser desfeito por causa das cerimônias. E quantas pessoas hoje, meus irmãos, estão se apegando às cerimônias, estão acoplando as cerimônias ao Evangelho? Nada contra algumas cerimônias, meus irmãos, mas nós não podemos colocar isso no centro das nossas vidas, esquecendo do escândalo da cruz. E Paulo falou: olha, se eu pregar isso, eu estou morto. Se eu pregar isso, eu não sou um servo de Deus. Se eu pregar isso, logo acabou o escândalo da cruz, está desfeito o escândalo da cruz. Meus irmãos, quando nós deixamos de anunciar a mensagem do servo Jesus, nós anunciamos a nossa própria mensagem. Quando anunciamos o escândalo da cruz, não há espaço para o judaísmo, meus irmãos. Não há espaço para práticas de judaizantes dentro da igreja. Nós temos que entender isso. Onde as pessoas tiraram isso, meus irmãos? Nós estamos vivendo um momento de profunda tristeza na nossa nação, e talvez em vários países, meus irmãos, que as pessoas estão aderindo ao Evangelho a algo que não precisavam, algo sem necessidade. Meus irmãos, se nós deixarmos de anunciar o Evangelho da cruz, meus irmãos, então nós vamos anunciar muitas outras coisas. Porque se anunciamos o escândalo da cruz, não haverá espaço para o judaísmo. O judaísmo entrou nas igrejas, e às vezes a gente não sabe quem mais é um brasileiro e quem mais é um judeu. Meus irmãos, essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós anunciamos o Evangelho da cruz, não vai haver espaço para a psicologia, meus irmãos. A psicologia tem o seu lugar como uma medicina. Nós não somos contra tudo e todos, mas, meus irmãos, se nós anunciamos o Evangelho da cruz, nós temos o bispo e pastor das nossas almas, aquele que nos sarou completamente. Amém, meus irmãos? Amém. Nós nos convertemos a esse Jesus, a esse servo que tomou o nosso fardo, que tomou o nosso peso e que nos aliviou, que nos deu nova vida. Nós não precisamos de terapias e terapias, meus irmãos, porque logo estaria desfeito o escândalo da cruz. Meus irmãos, se nós anunciamos o escândalo da cruz, não há espaço para o evolucionismo. O darwinismo entrou na igreja e não quer mais sair, meus irmãos, porque as pessoas continuam dizendo que você tem que evoluir, que você tem que melhorar, você tem que sair de macaco a homem, você tem que evoluir. Então você vai melhorando aos pouquinhos, não importa se você vai fazendo as coisas erradas.
Não importa se você vai mentindo, se você vai adulterando, se você vai roubando. O que importa é você ir evoluindo. Meus irmãos, esta não é a teoria cristã. Esta não é a mensagem da cruz, meus irmãos. Este não é o escândalo da cruz que Paulo estava falando. Se nós pregamos isso, meus irmãos, logo está desfeito o escândalo da cruz. Nós vamos falar que o escândalo, que a morte de Jesus não tem valor para nós, meus irmãos, porque nós anunciamos uma outra mensagem, porque nós precisamos evoluir, melhorar. Não, meus irmãos, não estou dizendo que ninguém aqui tem que melhorar algo, não é isso que eu estou dizendo. Mas, meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos para não deixar o darwinismo entrar na igreja e arrasar com a nossa fé, com a nossa conduta. Meus amados, se nós anunciamos o Evangelho da cruz, não haverá espaço para filosofias. Qual que é a filosofia atual da moda? A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é muito boa, muito legal. Eu sou ateu, mas eu também gosto de cristãos, eu também gosto da Bíblia. A Bíblia contém a palavra de Deus. Não, irmãos, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra do nosso Deus. Ela não contém uma boa mensagem, ela é a mensagem de Deus para as nossas vidas, meus irmãos. A Bíblia não é um complemento, ela é um livro, ela é a resposta de Deus para as nossas vidas, meus irmãos. Se nós não pregarmos a Bíblia, logo estaria desfeito o escândalo da cruz. Meus irmãos, quando nós anunciamos o escândalo da cruz, não há espaço para ministérios especiais. É tanto ministério especial, é tanta especialidade que a gente se perde no meio disso. Meus irmãos, mas se nós anunciarmos a mensagem do servo Jesus, e formos humildes como Jesus foi, nós não vamos querer ser especiais. Nós não vamos querer ter ministérios especiais. Tem agora os ministérios dos angiólogos de plantão. A pessoa entende tanto sobre anjos, entende até dos anjos de plantão, que estão fazendo plantão, anjo da guarda e por aí vai. Quando eu estudei no seminário, tinha um rapaz que eles apelidaram ele de anjo, de tanto que ele falava sobre os anjos. E toda a oração dele envolvia anjos, ele orava para os anjos. E um dia, eu como responsável ali do setor de trabalho, da fabricação de lajes, incluindo, trabalhava nessa cidade, eu pedi aquele rapaz para orar. Eu falei, irmão, você podia orar para nós começarmos o trabalho. Sempre nós fazemos uma oração antes de trabalhar. E o irmão começou a orar: Senhor, envia o anjo marceneiro. Senhor, envia o anjo carpinteiro. Senhor, envia o anjo da bitoneira. Senhor, envia o anjo motorista. Senhor, envia o anjo faxineiro. De repente eu cheguei bem no ouvido dele e falei assim: meu irmão, aqui, você não vai orar pelo trabalho, não? Porque ele orava, meus irmãos, para que os anjos viessem fazer tudo. Mas não era hora dos anjos fazerem aquilo, era hora de nós fazermos aquilo. Então tem pessoas que entendem tanto, meus irmãos. Ele entende muito de anjos, mas ele não entende do serviço dos anjos. Os anjos estão para servir. E nós deveríamos aprender isso talvez com os anjos. Servir os nossos irmãos para que o Evangelho possa progredir. Servir o reino de Deus, meus irmãos. É isso que nós devemos fazer a cada dia. Mas existe tantos ministérios. Ministério dos guardiões agora dos símbolos de Israel. Então as pessoas agora querem guardar os símbolos de Israel. Então tem a arca, tem o shofar, tem o candelabro. E aí as pessoas se envolvem tanto nisso e elas precisam guardar isso porque é um ministério. Meus irmãos, se nós não anunciarmos o escândalo da cruz, nós vamos anunciar outra mensagem. Existe um ministério internacional. Sabia, estive pensando sobre isso, achei muito engraçado essa coisa. O ministério internacional ele não existe. Ele não existe, irmãos. Porque todo lugar que você tiver, você é um nacional. Então você vai sempre ver
internacional se torna nacional. Então onde que está o ministério internacional? Meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com isso, porque existe agora o ministério do riso, né? E as pessoas só querem rir, não vamos pregar mais o evangelho. Nosso objetivo aqui é só sorrir, né? Vamos sorrir. Então existe o ministério dos quebradores de maldição. A pessoa tem um poder especial para quebrar uma maldição. Olha, gente, tem muita gente quebrada por aí que está funcionando ainda. Muita gente quebrou o pé, quebrou o braço, está andando, está funcionando. Se ele quebrar, meus irmãos, continua vivo lá. Meus irmãos, mas o nosso Jesus, ele não quebrou maldição. O nosso Jesus se fez maldição no nosso lugar. E não existe uma teoria mais furada na Bíblia do que essa coisa de maldição hereditária. Não existe, meus irmãos, um ensino tão fraco como esse, que nós somos amaldiçoados porque Adão pecou, porque os nossos pais pecaram. Meus irmãos, havia um ditado em Israel, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram sujos. Sabe o que Deus fez? Ele proibiu esse ditado em Israel. Nunca mais vocês vão dizer isso. Nunca mais vocês vão falar uma coisa dessa sem sentido. Porque o filho vai levar o seu pecado, e o pai vai levar o seu pecado. A alma que pecar, essa vai morrer. Mas Deus vai visitar a iniquidade até a terceira e quarta geração. Vai, se você repetir os pecados dos seus pais. Mas se você der um basta, se Deus der um basta na sua vida, então Deus faz misericórdia até 1000 gerações na sua vida. Eu te pergunto, qual o poder maior? Da quarta geração ou da 1000ª geração na sua vida? Logo a 1000ª geração, meus irmãos, engoliu todas as gerações. E nós não estamos mais presos a nenhum tipo de maldição, porque Cristo, meus irmãos, Ele não quebrou, Ele não amenizou as nossas maldições, Ele não reformou as nossas maldições, Ele se fez maldição, está lá em Gálatas mesmo, se fez maldição em nosso lugar. Meus irmãos, nós precisamos anunciar o Evangelho da cruz. Para ser servo, meus irmãos, do Senhor, o servo é aquele que sabe guardar o tempo de Deus, sem buscar se promover diante dos homens. Em Mateus 6, versículo 2, diz assim: quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Meus irmãos, o servo não procura receber a recompensa dos homens, e sim de Deus. Estamos vivendo um momento de grande competição, de liderança, de cargos, de posições, de títulos. Mas, meus irmãos, isso também aconteceu na época de Jesus. Os discípulos estavam discutindo, o contexto bíblico é esse. Os discípulos estavam discutindo para ver quem era o maior no reino dos céus, quem iria sentar ao lado de Jesus. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Se você comparar os textos bíblicos, aconteceu ali aquela passagem bíblica que Jesus pega uma bacia e uma toalha e passa a lavar os pés dos discípulos. É esse mesmo contexto. Jesus mostra para eles quem era o maior no reino dos céus, como que funciona o reino de Deus, e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Esse é o maior, meus irmãos, no reino dos céus, meus irmãos. Esse é o maior. Na intensificação dessa busca por ser, muitos estão se precipitando pelo caminho de Balaão, diz a Bíblia, e amando o prêmio da avareza. Judas 1:11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Meus irmãos, Balaão foi um profeta avarento, entregou a sua alma à avareza. E hoje muitos, em busca disso, têm entregado a sua alma, têm abandonado a mensagem da cruz, meus irmãos, porque talvez não produza tantos lucros. O servo de Deus não procura se promover, ele aguarda o tempo de Deus na vida dele. E José tinha 17 anos, preste atenção nisso. José tinha 17 anos, lá em Gênesis 37:2, quando ele sonhou
aquele sonho que nós conhecemos, que os irmãos se curvariam diante dele. Meus irmãos, mas aquilo não aconteceu da noite para o dia, nem ele buscou aquilo. Gastaram-se 17 anos, aliás, 13 anos, para que aquilo pudesse se cumprir. Talvez você tenha um sonho de Deus e quer colocar isso em prática hoje, mas Deus te diz: não é a hora, é hora de servir, é hora de servir. Abraão, meus irmãos, somente aos 100 anos de idade veio ter o filho da promessa. Ah, mas é uma promessa? Deus falou comigo. Deus falou, meu irmão, mas Ele pode não cumprir isso na sua vida se você for precipitado. Abraão teve a promessa de Deus, meus irmãos, e ele aguardou. Somente com 100 anos aquilo se concretizou. Sara já tinha 90 anos. Como que a mulher podia dar luz com 90 anos? Podia, porque era a promessa e ela se cumpriu na hora certa na vida daquela mulher. Meus irmãos, Moisés entendeu completamente o seu chamado. Ele tinha 80 anos de idade. E Josué, meus irmãos, foi destacado na Bíblia como um grande líder, mas ele não buscou isso, porque lá em Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Antes de Josué ser reconhecido como grande servo do Senhor, como grande líder do Senhor, como grande líder do povo de Israel, ele foi conhecido como servo de Moisés. Como servo de Moisés. Em Êxodo 24:3 diz: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Você quer chegar lá, meu irmão? Você quer chegar lá, meu irmão? Comece a servir. Servir sempre é tempo, sempre está na moda do reino de Deus. Eliseu, meus irmãos, foi um grande profeta, nós sabemos disso. Quantos querem viver a vida de Eliseu, ver os sinais que Eliseu teve na sua vida? Lá em 2 Reis explica bem isso, por que ele alcançou. Diz assim: perguntou, porém, 2 Reis 3:11, perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei, olha só, um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Deitava água, irmãos. O profeta parava a mão, Elias parava a mão, vinha Eliseu para lavar as mãos de Elias. Você tem deitado água? Você tem lavado a mão ou as mãos do seu irmão, dos seus líderes, da igreja do Senhor? Você tem lavado as mãos? Eliseu chegou onde ele chegou, mas ele deitava água sobre as mãos do profeta. O profeta só parava ali as mãozinhas, ó. Tinha alguém para tomar a água, e aquilo era extremamente necessário. Zorobabel, meus irmãos, Deus prometeu a Zorobabel a construção de um templo magnífico, e diz: a glória desse templo vai ser maior do que a primeira. E é claro que aquilo era profético, aquilo se referia à igreja do Senhor. Mas Zorobabel começou a construir aquele templo juntamente com outros irmãos, que nós conhecemos a história, e aquela obra foi paralisada. Mas espera aí, pastor, mas como que pode? Deus tem uma palavra para a minha vida, Deus tem um chamado para a minha vida, Deus quer isso para a minha vida, isso não pode ficar parado. Pode, meus irmãos. Zorobabel esperou mais de 2 décadas. Nós não vemos ele questionando a Deus, ele entrando em crise por causa disso. Depois de aproximadamente 23 anos, aquela palavra se cumpriu na vida dele, e diz: olha, as mãos que começaram essa obra, as mesmas mãos vão terminar. Olha, meu irmão, se Deus começou algo na sua vida, Ele vai terminar. Você não precisa ser precipitado, você não precisa ajudar a Deus. E Jesus, meus irmãos, porque para exercer uma função religiosa, naquela época, ele tinha que ter 30 anos ou mais. Os levitas, por exemplo, até 29 anos, só carregavam as estacas do tabernáculo. Só depois de 30 anos é que um levita ele podia exercer o sacerdócio. Embora Jesus não era da tribo de Levi, nós sabemos disso,
mas ele foi e é o nosso sumo sacerdote. Meus irmãos, e ele só começou a exercer a sua função ministerial depois dos 30 anos. Os levitas até 29 anos estavam carregando estaca. Eu quero ser louvor, quero ser pastor, quero ser bispo, quero ser apóstolo, por aí vai, né? Virar anjo. Escrever lá os anjos da igreja, né? Pode ser. Meus irmãos, nós temos que aprender a carregar estaca. O servo de Deus sempre tem que estar carregando estacas. Sempre, irmãos. Não é porque nós temos também um cargo, uma posição. Sempre nós temos que carregar estacas. E Jesus, ele foi um carregador de estacas. Paulo, meus irmãos, para ele chegar aqui e escrever: sede servos, ó Gálatas. Você acha que ele converteu num dia e foi escrevendo isso? Não, meus irmãos. Ele ficou 3 anos sem ter contato mais de perto com a igreja. Pelo menos nos vai entender isso a Bíblia. Depois de 3 anos ele foi apresentado ali em Jerusalém, diante de Pedro e de outros apóstolos, e ele ficou ali só 15 dias. Depois daqueles 15 dias, passaram 3 anos, foi até Jerusalém e ficou 15 dias. Depois ele sumiu no mapa. Ficou 11 anos lá para a região da Arábia. 11 anos. Então depois que Barnabé vai lá, busca Paulo, você conhece a história, não é verdade? Barnabé era um resgatador, um investidor. Barnabé vai atrás dele. Já tinha um total de 14 anos, meus irmãos. 3 anos que ele converteu, mais 11 que ficou fora, 14 anos. Ainda, quando ele escreveu aos Gálatas, foi provavelmente na sua 3ª viagem, de 55 a 56, depois de Cristo. Isso significa, sabe o que? 22 a 23 anos após o seu chamado. Após o seu chamado, meus irmãos. Ele, aquele homem, para escrever sede servos, ele sabia o que ele queria dizer da parte de Deus. Ele sabia o que ele queria dizer, meus irmãos. Ele não estava dizendo qualquer coisa para os irmãos, não. Ele esperou aí, meus irmãos, mais de 2 décadas para escrever aquilo, sede servo. Ele tinha autoridade naquilo que ele estava escrevendo. Ser servo, para finalizar, é aceitar a correção. Em Provérbios 17:10 diz assim: mais fundo entra a repreensão do prudente do que 100 açoites do insensato. Mais profundo entra a correção, entra a repreensão naquele que é prudente, naquele que quer crescer. O pastor exorta, ele cresce. O irmão corrige, ele aprende. Deus fala por meio de uma pregação, ele ajusta a sua vida. Ele cresce, a repreensão entra nele. Diz aqui: mais fundo entra a repreensão do prudente do que você bater no insensato. Você vai bater e vai perder o seu tempo, porque ele é filho rebelde. Já viu aquele menino obstinado? Faz careta pro pai, mas não chora. É obstinado de coração. Pode apanhar, mas não corre uma lágrima. Meus irmãos, na vida do prudente a repreensão entra. Salomão escreveu em Eclesiastes 7:5: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Só que tem muita gente que quer ouvir a canção do insensato. Ele gosta da canção do insensato, porque a canção do insensato levanta o astral, não é mesmo? Anima, te dá até uns pulinhos, né? Nada contra os pulinhos, né? Pode pular, pulando e pisando no meu pé, tudo ok, né? Mas, meus irmãos, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Hebreus 12:11: toda disciplina com efeito, olha, irmãos, no momento, diz aqui, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olha, se você está sendo disciplinado, se você está sendo corrigido pelos seus líderes, pela sua igreja, pela palavra do Senhor, pelo Espírito de Deus,
Não se irrite com isso. Não perca a paciência. Aceite o tratamento de Deus. Aceite a correção do Senhor na sua vida, porque quem está passando pela disciplina, quem está passando pela prova, não consegue enxergar muito além, não consegue enxergar como aqueles que estão ao seu redor. Às vezes estão todos vendo que você vai sair, que a saída está perto, só você que não enxerga. Porque quem passa pela disciplina não está entendendo às vezes ali como que Deus está trabalhando, mas Deus está trabalhando. Isso vai produzir fruto pacífico, frutos de justiça. Olha, nada é vão na sua vida. Você tem passado, mas tem esperado demais, tem ficado no banco. Eu queria fazer isso, fazer aquilo. Olha, meu irmão, sirva, sede servos. Sede servos. Sede servos, é a palavra do Senhor. Ser servo é fazer com amor as tarefas que parecem menos significativas na igreja. Aí em 1 Coríntios 12, 22 diz: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E também, irmãos, uma conjectura aqui: as tarefas que parecem ser menos necessárias na igreja são talvez as mais importantes. E é exatamente aquilo que as pessoas não querem fazer. É fechar uma porta da igreja depois que você olha para lá e só tem um irmão lá que ficou conversando com o outro. É esperar aquele irmão sair para você fechar a porta da igreja. É varrer uma parte da igreja que talvez está suja. Meus irmãos, são as tarefas que parecem ser menos necessárias, são as mais importantes. Convém que ele cresça e que nós diminuamos, diz a palavra do Senhor. João falou isso. É saber que a sua ideia pode ser boa, meu irmão, mas se não for humilde, vai atrapalhar o corpo de Cristo. Sua ideia pode ser genial, eureka, mas olha, se a sua ideia não for humilde, ela pode atrapalhar e vai atrapalhar o reino de Deus, vai atrapalhar a sua liderança, vai atrapalhar a sua igreja. Porque a Bíblia diz em Provérbios 18, 12: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra, a gente pensando nisso, diante da honra vai a humildade. Não é que ela vai adiante, lá na frente, não é que ela vai lá atrás, não. Ela vai adiante, diante, diz a Bíblia. Ela vai como se você estivesse aqui, olhando para o espelho. Andam de mãos dadas, andam juntas. A honra anda junto com a humildade. Você não vai ser honrado se você não tiver humildade. Aliás, nós devemos buscar isso, não é verdade, irmãos? Gálatas 5:9, para fechar. Talvez seja por isso que Paulo falou lá, naquele mesmo capítulo que nós lemos, diz: olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma coisa estragada na sua vida pode estragar muitas coisas no reino de Deus. Pode estragar. E Gálatas 5:15 diz: se vós, porém, vós vos mordeis e devorais uns outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Estava dizendo: olha, se vocês se odeiam, se vocês ficam com picuinhas, com coisas pequenas, se vocês não aceitam a correção de Deus, vocês vão ser destruídos mutuamente. Porque a palavra de Deus para a sua vida é: sede servos. Sede servos. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Vou convidar aqui o pastor Natanael.